Olá e sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos pontos essenciais de uma aula médica sobre hemorragia massiva. A ideia aqui é entender por que, numa emergência, cada segundo faz uma diferença absurda para salvar uma vida. A grande pergunta é essa, né? O que exatamente acontece dentro do corpo que faz a perda de sangue se tornar uma ameaça tão imediata? A resposta está toda no papel que o nosso sangue tem a cada segundo, a cada momento. Para a gente entender o tamanho do perigo, primeiro a gente precisa dar o devido valor ao que o sangue faz de verdade. Ele é muito mais que um líquido vermelho. É o sistema de transporte e manutenção mais crítico que existe no nosso corpo. Olha só a composição dele. O sangue tem o plasma, que é a parte líquida, e um monte de células diferentes. Mas para nossa conversa de hoje, o componente que a gente precisa ficar de olho são os glóbulos vermelhos, as hemácias. São eles os verdadeiros entregadores da vida. E por que essas hemácias são tão importantes assim? Porque elas fazem duas coisas que, sem elas, a gente simplesmente não sobrevive. Primeiro, elas levam o oxigênio dos pulmões para cada célula do corpo. Segundo, o fluxo do sangue ajuda a espalhar o calor, mantendo nossa temperatura no lugar certo. Então, perder sangue significa perder essas duas capacidades, que são vitais. E essa perda de sangue acaba levando a gente para um conceito fundamental na medicina de emergência, uma verdadeira espiral de falhas no sistema, que tem um nome bem direto ao ponto. Triângulo da morte. O nome assusta, mas não é nenhum exagero. É o termo clínico usado para descrever uma cascata de falhas que acontece quando o corpo perde muito sangue. É um efeito dominó com 3 problemas que se alimentam. O primeiro vértice desse triângulo é a hipovolemia. Hipo quer dizer baixo e volemia se refere a volume, ou seja, é a perda de volume. Essa é a lesão principal. O corpo simplesmente está perdendo o fluido da vida e o coração fica sem ter o que bombear. O segundo vértice, que está totalmente ligado ao primeiro, é a hipóxia. Se a gente perde os glóbulos vermelhos, o transporte de oxigênio falha. Os órgãos, os tecidos, eles começam a passar fome de oxigênio, mesmo que a pessoa ainda consiga respirar. E o terceiro vértice é a hipotermia. Lembra que o sangue regula a temperatura? Pois é, com a hipovolemia, o corpo perde essa capacidade de se manter aquecido. A temperatura interna despenca e isso atrapalha ainda mais outras funções vitais, como a própria coagulação do sangue. E aqui que a coisa fica realmente perigosa. É um ciclo vicioso terrível. A perda de sangue faz a temperatura cair. A temperatura baixa impede o sangue de coagular, o que causa mais perda de sangue. Ao mesmo tempo, a falta de sangue causa falta de oxigênio, o que danifica os órgãos. Cada ponta do triângulo vai piorando as outras, numa espiral que só desce. Agora, diante dessa crise toda, o corpo não se entrega fácil não. Ele ativa um modo de emergência, uma tentativa desesperada de sobreviver. O resultado é uma mudança drástica. Normalmente o coração bate tranquilo, mas no choque compensatório ele dispara para mais de 140 batimentos por minuto. A respiração fica rápida, curta. É o corpo tentando com toda a força bombear o pouco sangue que sobrou o mais rápido possível para entregar o mínimo de oxigênio que conseguir. Pensa nisso como o alarme de incêndio do corpo suando no volume máximo. Só que esse esforço todo gasta uma energia absurda. Não dá para manter por muito tempo. É um sinal claríssimo de que o corpo está numa situação gravíssima e o tempo tá acabando. Mas aí fica a pergunta, como que dá para avaliar a gravidade disso tudo rapidinho, sem nenhum equipamento médico? A resposta está em uma coisa surpreendentemente simples que a gente pode verificar com as próprias mãos. A questão é essa. Tem algum jeito de estimar a pressão arterial, que é o grande indicador da gravidade do choque? E a resposta é sim. O segredo está em onde a gente consegue sentir o pulso. Esse guia rápido aqui é fantástico. Se o pulso é sentido no punho, a pressão sistólica, que é a força do coração bombeando, provavelmente está acima de 80. Agora, se não tem pulso no punho, mas dá para sentir na virilha, a pressão já caiu para algo acima de 60. E se o único lugar que dá para sentir o pulso for no pescoço, aí a pressão está perigosamente baixa, acima de só 40. Então a lição mais importante disso tudo é a seguinte. Se uma pessoa está consciente, mas não dá para sentir o pulso dela no punho, o pulso radial, isso é um sinal de alerta vermelho, gigante. Significa que a pressão sanguínea já caiu para um nível crítico e que o corpo está perdendo a luta para tentar compensar a perda de sangue. E essa luta, infelizmente, é muito curta. Em caso de hemorragia massiva, esse é o tempo médio que o corpo leva para entrar em colapso circulatório irreversível, de 3 a 5 minutos. É uma janela de tempo assustadoramente pequena para agir. Então, vamos fechar com os pontos essenciais. Primeiro,
Uma grande perda de sangue dá início àquele ciclo vicioso do triângulo da morte: hipovolemia, hipóxia e hipotermia. Segundo, o corpo reage a isso acelerando tudo numa tentativa desesperada de compensar. E terceiro, checar o pulso no punho nos dá uma avaliação rápida e vital da gravidade da situação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Entender esses mecanismos não é só teoria, é a base para poder agir de forma eficaz. A questão não é se um dia vamos nos deparar com uma emergência, mas como vamos responder. E sabendo de tudo isso, o que mais a gente pode aprender para estar preparado?